Olá pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo de encerramento, né, do meu livro, mas depois eu devo voltar com alguns vídeos tocando em outros assuntos que eu considerar importantes, alguns inclusive que eu prometi fazer, mas não fiz, como a questão de novo do Javé em relação ao algo, alguém me pergunta quem, ou seja, a questão de Deus, é isso, né? E vou voltar numa abordagem um pouquinho melhor, né? E também a questão que teve um vídeo que eu disse que eu ia ensinar quem quisesse a ganhar dinheiro, ficar rico, com essa transição de mundo que eu acho que está acontecendo. Isso eu vou fazer num outro vídeo e porventura um outro videozinho. Mas aqui eu quero que, para a questão final do livro, que é assim, o que a humanidade deve fazer? Né? Quando digo assim, o que a humanidade deve fazer, o deve aí, se vocês repararem, ele tem um duplo sentido. Ele tem o sentido assim, qual é o conselho? O que eu acho que a humanidade deveria fazer? Né? E tem também um segundo sentido daquele que olha assim e diz, olha, pelo jeito a humanidade vai fazer isso. O que ela deve fazer, provavelmente? Então tem um duplo sentido. E quando as palavras têm duplo sentido, geralmente ali reside uma certa vertigem da linguagem, um certo terreno de aprofundamento que a gente deveria aprofundar. E aqui no caso diz respeito à nossa liberdade. Será que a gente tem liberdade? Né? Se já está tudo escrito, a gente não tem liberdade. E se nós temos liberdade de escolha, então porque não está tudo escrito. Se eu disser assim, está tudo escrito, como eu disse várias vezes aqui, alguém poderia dizer, mas então o que a gente está discutindo se está tudo escrito? Vamos viver a nossa vida e deixar rolar, não é verdade? É verdade. Então, quando a gente chega ao nosso raciocínio nesses pontos, não adianta a gente querer adiante, sabe por quê? Porque a racionalidade não consegue entender essa coisa. Ela está num terreno que está além da racionalidade, um território extramoral, como diria o Nietzsche, ou enfim, né? Então é uma coisa que a gente só supera com a ação. Então a humanidade, para resolver esse problema, tem que agir. Mas eu tenho uma historinha que eu costumo contar, eu tenho a impressão às vezes que as pessoas não entendem o que elas acham meio ridículo, que é a história do povo Paulo, que é um povo que na Copa da Alemanha ele previu 7 resultados, se não me engano, consecutivos dos jogos da Copa do Mundo, 7 ou mais, né? E, inclusive ele previu o resultado entre a Alemanha e o Uruguai, que foi uma zebra, porque a Alemanha estava ganhando de todo mundo e arrasando, e o Uruguai chegou ali, né, se arrastando, ganhando na prorrogação ou nos pênaltis. Então estava na cara que a Alemanha ia estraçalhar o Uruguai. Só que o Uruguai ganhou da Alemanha e o povo acertou, certo? Bom, eu como sou filósofo, eu sempre fico pensando nos sentidos das coisas. E eu achei assim, pô, a chance que ele tinha parece que era menos de 1% de acertar todos aqueles resultados encadeados assim, tá? Então isso para mim foi uma mensagem, porque é um povo da Alemanha, né, pessoal? Não é que nem um povo brasileiro, toda a filosofia alemã, ele tinha que dar uma mensagem assim, mesmo, né, inerente à Alemanha. Daí ele mandou uma mensagem, o que o povo Paulo quis dizer? Pessoal, tá tudo escrito, já tá tudo escrito. Não fique esquentando a cabeça, vocês ficam esquentando a cabeça porque se eu devia ter feito isso, se eu devia ter feito aquilo, se eu devia não sei o quê, por que eu fiz aquilo? Se a gente não decidiu nada, já estava tudo escrito. Pode parecer besteira, mas isso tem um sentido para a nossa vida. Nós nos estressamos muito nessas escolhas que a gente fez no passado, o que a gente tem que fazer no futuro, certo, pessoal? Mas talvez não tenha o menor sentido, desculpa, a gente se preocupar com isso. Muito bem, mas será que então eu poderia parar por aqui, então não tem sentido a gente discutir. Eu entendo o seguinte, ó, que tem um sentido sim, porque se nós estamos fazendo uma viagem que foi bolada por outra pessoa, né, a gente pode fazê-la de olhos abertos. A gente pode escolher a posição que a gente quer, qual é a janela que a gente quer. A gente pode dar a nossa cor para essa viagem. Porque se alguém bolou essa viagem e botou a gente no meio, ela conta com a nossa participação de alguma maneira. Vocês me entendem? A humanidade, em determinado momento, vai ter que fazer escolhas. E ela vai ter que fazer escolhas que ela não poderia fazer lá no início, quando ela saiu das cavernas. Que escolhas ela poderia ter feito quando ela saiu lá das cavernas? Nenhuma, praticamente, né?
Ela ia querer comida, só porque ela não conhecia mais nada. Hoje, a humanidade, depois de tudo isso, nós não somos superiores aos homens das cavernas. Nós somos iguais a eles. Se tu pegar um homem das cavernas, criança, trouxer aqui e educar, ele vai ser igualzinho a gente. A humanidade não mudou. A humanidade nunca muda, vocês me entendem? Mas o coletivo muda. O coletivo é que vai mudando e vai levando o movimento evolutivo para frente. Para quê? Para que num determinado momento a humanidade faça escolhas com base no que ela viveu. Então a humanidade vai escolher o mundo que ela quer, como que ela quer, o que ela quer viver, certo? Porque esse mundo que ela vai escolher vai ser a base do outro mundo que tu pode construir num outro território, livre da corrupção no sentido antigo da palavra, livre dessa corrupção que existe no mundo que vai matando a todos e desfazendo tudo. Essa é uma hipótese, é minha hipótese, é uma hipótese que nasce do todo, da consideração do todo, que eu já expliquei durante todos esses meus vídeos, certo? Eu entendo assim, se a natureza, ou alguém não me pergunta quem, ou seja lá o que for, criou o ser humano com desejos de viver, por que motivo ela teria feito isso se isso não é possível? Eu acho que deve ser possível. A gente que ainda não sabe como isso é possível, né? E todos esses personagens históricos que vieram, Buda, o judaísmo, Jesus, etc, etc, eles foram conduzidos pela natureza para ir construindo isso. São representativos desse desejo, certo? E como a humanidade pode descobrir isso? Como é que ela pode descobrir como realizar isso? Que lhe parece impossível, Ela pode justamente tirando a coberta sobre aquilo que está encoberto. Vocês entendem o sentido do poema de Fernando Pessoa? Ele está dizendo que falta descobrir, né? Portugal fez um descobrimento, mas foi pela metade, agora falta ainda descobrir. E Portugal, ou quem fala português, tem essa incumbência, porque a gente faz parte de uma cultura que está no fim, digamos, então ela está no início de uma outra coisa. No fim do quê? Dessa experiência que foi a Europa, dessa experiência do ser. E agora se abre para uma outra, certo? Por que o mundo acha que o Brasil tem algo a dizer? Não é só o brasileiro que acha que o Brasil é o país do futuro. Nós achamos isso, nós achamos por quê? Por que nós achamos? Porque nós sentimos isso internamente, vocês me entendem? E qualquer estrangeiro que vem para o Brasil percebe isso, né? Que a gente tem algo a dizer, né? Mesmo sem vir, às vezes que eu viajei pelo mundo, eu percebi que as pessoas têm uma expectativa em relação ao Brasil. E quando na liderança do presidente Lula, que não foi só obra dele, mas ele foi o cara que liderou ali, com temperamento, acreditando mesmo no Brasil. O Brasil se projetou no mundo. O que o mundo achava? Chegou, o Brasil chegou. O Brasil chegou. Tem um livro até do Domenico De Masi que diz: o futuro chegou. Eu acho que eu já contei isso para vocês, né? E ele analisa diversas utopias e diz que o Brasil é o futuro, né? E eu acredito piamente nisso. E o poema de Pessoa quer dizer isso. Essa nação luz-brasileira e o Brasil, como um novo Portugal, ele tem esse papel de liderar, não é que ele vai ser o único. De alguma maneira ele vai liderar com a sua capacidade de fazer todo mundo dialogar entre si, com um pensamento que mistura tudo, com uma filosofia que no Brasil foi a filosofia que originalmente se desenvolveu muito, que foi o ecletismo, que mistura várias coisas, com essa verdadeira dança do crioulo doido, que eu já falei para vocês, que é um preconceito do brasileiro contra si mesmo, né? Nós temos que vencer esse viralatismo, que é uma coisa da infância para ir para uma idade adulta. Vocês entendem, então, toda essa resistência do mundo hoje e o Brasil no centro disso, né? Esse descobrimento, então, como será feito? Vamos finalmente a essa parte. Não espere uma coisa bombástica, tá? Do tudo que a gente viu, a gente deve imaginar assim: como que vai ser feito o descobrimento? A gente tem que olhar para o descobrimento já feito, aquele primeiro. Vocês me entendem? Que o Pessoa disse, né, que está o livro Mensagem. Tem um monte de poemas lá muito interessantes que eu não declamei aqui para vocês, poderia ter declamado,
né? Eu, inclusive, vou agora declamar um sem olhar, porque eu decorei, tá? E esse eu me esqueci naquele dia, então eu vou declamar para vocês. Ele diz assim, prece, né? Então o Fernando Pessoa está fazendo uma prece para Deus, Javé, certo? Não é algo, alguém não me pergunta aqui, porque ele não conhecia esse Deus que eu inventei, certo? Que eu ainda vou voltar num outro vídeo a falar disso. Mas ele diz assim, Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a desgraça. Resta-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Vocês entenderam o que o Pessoa está dizendo? Nós tivemos aquele grande período de conquistas, depois veio a noite, veio a velhice, né, com toda a coisa vil que vem junto, o arrependimento, as lembranças. Mas a vida ainda continua. Então, se ela continua, um vento, uma desgraça, sei lá, pode trazer de novo a chama, né? Dá, Senhor, a chama para que nós conquistemos de novo a distância, com um D maiúsculo, ele usa no poema, né? Significando uma outra coisa. Do mar, ou outra, mas que seja nossa. Ou seja, essa distância é justamente o abstrato que está encoberto, que deve ser descoberto. Como ela vai ser feita? Então, como Portugal fez? Foi um ensaio do descobrimento, certo? Então a gente olha no ensaio para se espelhar o que deve ser feito. Então, Portugal fez o quê? Ele criou uma escola, a escola de Sagres, né? Que foi tratar da navegação, dos mapas, foi desenvolver toda uma técnica para ele atingir um fim. E ele fez navios, fez naves para descobrir. E foi fazendo, certo? Não foi todo Portugal que atravessou. Não foi toda a Europa que atravessou o oceano. Foram alguns na frente. Alguns morreram, alguns voltaram. Então, tem que ter um projeto. E qual é a nave? Juntando Castaneda aqui. Qual é a nave? É o sonhar. É o sonhar que dá acesso a esse mundo que está encoberto. Aquela acordadinha que eu dei de noite, dentro do meu sonho, é o sonhar, mas eu não consegui ir muito adiante, porque sozinho tu não vai, mas num grupo, tendo por trás dele, num limite, toda a humanidade na expectativa de um descobrimento, ele tem uma potência muito grande, e ele vai ir e vai descobrir o quê? O mundo que está encoberto. Como que é o mundo que está encoberto? Eu não sei, pessoal, porque eu nunca fui. Vocês me entendem? É que nem o Cristóvão Colombo do outro lado dizendo, eu acredito que a América é assim, assim, assado. Só que ele tinha talvez algum mapa desenhado pelos chineses, sei lá, mas eu não sabia exatamente, certo? Por quê? Porque tu precisa ir lá para ver. E o caminho se faz ao caminhar. Já dizia o Henri Bergson, um grande filósofo, na minha avaliação, o maior dos filósofos franceses, certo? Então, deve ser feito esse projeto, que é uma espécie de nova ciência. Uma ciência que não trata só do natural, ela vai tratar também do sobrenatural. É a metafísica enquanto ciência. É o que o Kant disse. Será possível o caminho seguro de uma ciência para a metafísica? Esse é o caminho seguro de uma ciência para a metafísica. Mas ele envolve toda a humanidade. Por quê? Porque só toda a humanidade tem a potência de fazer essa viagem de uma maneira completa, certo? Vocês entendem porque é importante um acerto de toda a humanidade e por que o mundo está num momento difícil, um tempo de monstros com dois mundos se digladiando e o Brasil meio que está no centro disso em diversos sentidos, certo? Porque na verdade o Brasil desempenhou o papel quase do espírito dos BRICS. Enquanto que a China era o poder econômico e a Rússia o poder armamentista, o Brasil desempenhou o papel do espírito, do cara do elemento que puxava essa coisa, né? Então o Brasil tem um papel super importante na emergência desse novo mundo.
E o velho mundo, capitaneado pelos Estados Unidos e por esses loiros de olhos azuis, ele resiste, como deve fazer. Como deve fazer. É a lei do jogo. Está resistindo. Mas quem vai ganhar? O novo mundo vai ganhar. Porque é necessário um novo mundo. Um mundo em que estabeleça uma base para esse descobrimento. Que esse é o sentido da existência do ser na face da Terra, da criatura, da criação. Esse é o sentido, na minha avaliação. Por que eu acho que é isso? Porque eu olho dentro de mim e vejo que esse é o sentido. E cada um se mergulhar dentro de si vai dizer, esse é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Viver. Mas para viver eu preciso descobrir. Como viver? Como que eu vou viver? Eu preciso descobrir. A natureza me impulsiona a descobrir. Me impulsiona. Vocês me entendem? Então o que a humanidade deve fazer, o que ela provavelmente vai fazer, ela vai, em determinado momento, sentar e dizer, tá legal, nós acertamos. E agora a gente vai enfrentar o nosso verdadeiro desafio. E vai fazer um projeto. E vai ter grupos de pessoas que vão começar a penetrar nesse território encoberto através do sonhar. Certo? A obra de Castaneda pode ser o início de uma consideração extramoral. Tem que olhar para essa obra como uma fonte de inspiração para fazer essa viagem, entende? Independente dele moralmente ser isso ou aquilo, porque é uma consideração extramoral, né? Então, eu encerro aqui o meu livro, desejando que vocês tenham me compreendido minimamente e estou disponível para também esclarecer dúvidas, é só vocês comentarem aí nos vídeos, né? Eu estarei de olho e eu voltarei para talvez esclarecer um ponto aqui, um ponto ali e aqueles assuntos que eu deixei pendentes, que não são tão importantes no todo. E também inicio aqui a escrita do meu livro, que já está iniciada, mas ela parou por um tempo para mim delinear esse território todo desse livro, que se chamará Bem-vindo à Terra. Ok, pessoal? Um abraço a todos, até a próxima.